Queridos bereanos, que a graça e a paz do Todo-Poderoso reine sobre a vida de vocês. Estou aqui para mais um áudio rápido para vocês sobre assunto bem pertinente que está acontecendo. E eu tenho recebido várias mensagens perguntando a associação entre o que está acontecendo com esse coronavírus, com essa pandemia, e o contexto da tribulação. E eu, com muito carinho, estou respondendo a vocês. Vários alunos fizeram basicamente as mesmas perguntas. Há alguns que perguntaram concernente ao vídeo do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele faz uma associação aí falando do anticristo e da grande tribulação e afirmando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Um outro companheiro fez uma pergunta baseando-se nesse contexto e me falou não entender segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, que vai trabalhar sobre esse contexto, E ele falou não entender bem, porque o que parece é que a igreja aqui vai passar na tribulação pelo fato do texto explicar que ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, que aqui é o anticristo, o filho da perdição. E foi muito bem colocado, ele foi bem preciso na pergunta dele, que está em anexo a tudo que está acontecendo e as perguntas pertinentes a esse assunto. Então, após alguns estudos, algumas pesquisas, lendo aqui alguns livros, uma vez que estou agora com tempo, mais abrangente para o estudo, então tenho me dedicado aqui ao estudo e a algumas pesquisas. Outros já perguntaram em relação a Isaías, capítulo 26, versículo 20 e 21, que o Senhor se levanta para visitar a terra, se aquele texto se encaixa a tudo que está acontecendo, nos nossos dias. E é bem interessante as perguntas feitas. E eu me propus nessa tarde estar respondendo em rápida pergunta para vocês, bereanos, uma vez que os bereanos são aqueles que conferem às escrituras o que está sendo falado. Portanto, a partir das perguntas que vocês fizeram, eu fui somando umas às outras e decidi fazer um estudo bem rápido sobre essa questão da tribulação. Já começou, vai começar, a igreja vai passar, não vai passar? Como que funcionará esse contexto dentro da escatologia bíblica, Então eu dei alguns detalhes no meu livro, quem tem um livro já pode perceber, mais uma vez, que a introdução é só uma introdução mesmo, não tem como se aprofundar muito. Mas eu procurei estar fazendo aqui para vocês algumas aplicações e algumas observações importantíssimas dentro daquilo que cremos e defendemos. Uma vez que nós, pentecostais, por via de regra, fazemos parte da escola pré-tribulacionista. Uma vez que nós temos 3 escolas: pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. Vou explicar para vocês o que é o pré-tribulacionista. Pré-tribulacionistas são aqueles que defendem que a igreja não vai passar pela tribulação nem grande tribulação. Tribulação é os 7 anos, chamado da 70ª semana profetizada por Daniel. Portanto,
quando nós falamos de tribulação, temos que ter em mente os 7 anos entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo em glória. Ok? Então, quando falamos de grande tribulação, nós estamos falando da metade, ou seja, a última metade desta semana profetizada por Daniel. Daniel 9:27 fala que na metade desse pacto, na metade dessa semana, o pacto será quebrado como oferta de manjares. Os 3 anos e meio, último dessa última semana, é chamada de grande tribulação, ok? Então, os pré-tribulacionistas são aqueles que defendem que a igreja não passará por esta semana, esta última semana profetizada por Daniel. Os midi-tribulacionistas são aqueles que defendem que a igreja vai passar os primeiros 3 anos e meio desta última semana. Na entrada da grande tribulação, que é os últimos 3 anos e meio desta semana profetizada por Daniel, a igreja é arrebatada antes que comece a grande tribulação. Portanto, a igreja, para os midi-tribulacionistas, vão passar os 3 anos e meio, que é de falsa paz, e quando começar a grande tribulação, a igreja será arrebatada. E os pós-tribulacionistas defendem que a igreja vai passar por toda a tribulação e grande tribulação, tá certo? E no final, ou seja, a igreja, todos vão morrer, depois ressuscitarão e serão arrebatados no final da grande tribulação, se encontrarão com Cristo nos ares e voltarão para a terra. Então, lembrando, o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes é uma grande referência em nosso país, a quem admiro demais, recomendo a vocês, já recomendei algumas vezes, e o faço em relação aos seus comentários expositivos, porém, com relação à escatologia bíblica, eu sempre tenho ensinado a vocês que para nós, os pentecostais, o reverendo Hernandes Dias Lopes não é referência, uma vez que ele faz parte do grupo pós-tribulacionista. Portanto, tomem cuidado nesses análises. Vocês precisam entender que pastor Hernandes Dias Lopes ele é pós-tribulacionista. Portanto, todas as suas declarações, todas as suas mensagens serão voltadas para esse contexto que a igreja vai passar pela tribulação e pela grande tribulação, ok? Mas nós defendemos a luz da Bíblia, e eu já disse a vocês algumas vezes que não é o fato de eu ser assembleiano que defendo esse contexto, mas pelo fato de pesquisar a Bíblia e alguns estudiosos, tanto da nossa linha pentecostal quanto fora dela, e analisando e somando-os à luz da Bíblia, dentre essas 3 escolas teológicas, escatológicas, a que mais se apoia é a pré-tribulacionista, ok? Portanto, eu vou ler aqui o que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para nós entendermos e eu dar alguns detalhes para vocês aqui. Diz assim o versículo 1: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por epístola, como se o dia do Senhor, o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O homem do pecado aqui nós sabemos que é o próprio anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que o detém,
para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E esse um nós sabemos que é o Espírito Santo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Portanto, esse texto aqui está apontando especificamente para o anticristo e para a grande tribulação. Como eu disse para vocês, o período da última semana profetizada por Daniel é dividido em duas fases. Vocês lembram? Os primeiros 3 anos e meio é chamado de falsa paz, onde uma grande prosperidade tomará conta do mundo, uma vez que o anticristo, após o arrebatamento, vai começar a dominar o mundo, e com o arrebatamento da igreja, milhões e milhões, milhares e milhares de carros, casas, empregos ficarão ao dispor do governo, que será o anticristo que estará governando. Portanto, nos primeiros 3 anos e meio, ele promoverá uma falsa paz de tal forma que Israel se enganará com ele e fará uma aliança de paz por 7 anos. Portanto, ele vai ter facilidade em organizar tudo pelo fato de milhões e milhares de pessoas terem sumido no arrebatamento, e tudo que eles têm vai ficar para o poder do governo, ok? Então, os 3 anos e meio serão de falsa paz, os primeiros 3 anos e meio, e grande prosperidade. Feito isto, acontece o que chamamos de grande tribulação, que a Bíblia chama da grande tribulação, que é onde se despechará todos os acontecimentos escritos entre capítulo 6 ao capítulo 18 do Apocalipse. O sol se converterá em fogo, as estrelas cairão, a água se transformará em sangue, uma mortandade acontecerá de uma forma muito grande, pragas e mais pragas serão derramadas sobre Israel e sobre as nações ímpias. E esse processo da grande tribulação, à luz da Bíblia, é chamado também do dia do Senhor. Alguns outros textos o chamam do dia da vingança do nosso Deus. Então é interessante nós entendermos aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo inicia, porque o que está acontecendo aqui é que na igreja em Tessalônica, alguém tinha dúvida concernente ao arrebatamento. Paulo trata disto na primeira epístola. Na segunda epístola surgem alguns falsos mestres querendo impregnar na igreja o fato, e diziam que a tribulação já estava acontecendo e a grande tribulação estava acontecendo. E Paulo aqui no capítulo 2 vai trabalhar especificamente sobre a grande tribulação, do qual alguns mestres falsos estavam querendo implantar na igreja, que já estava acontecendo. Então Paulo primeiro fala no versículo 1: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, isso aqui é arrebatamento, e pela nossa reunião com Ele. Isso aqui é o que mesmo? Tribunal de Cristo, tá? Onde nós teremos na sala do galardão e receberemos as nossas os galardões pelas obras que fizemos. Então, o versículo 1, Paulo trabalha a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, isso aqui é arrebatamento, por quê? Porque ele fala na sequência do tribunal, pela nossa reunião com ele, que é onde a igreja se reunirá para receber galardão. Agora, a partir do versículo 2, Paulo vai trabalhar a questão da grande tribulação. Ele diz que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que é por espírito, que por palavra e que por epístola, como se de nós, olha só, como se o dia do Senhor
estivesse já perto. Ou seja, alguns mestres estão mandando até carta assinando por Paulo e outros apóstolos, dizendo, olha, prepare-se porque o dia do Senhor está perto, está chegando aí. A gente já estamos na tribulação e a grande tribulação está chegando. E eles assinavam, e Paulo disse, não, vocês não devem se mover a isso, nem por espírito, nem por palavra e nem por epístola, por carta que alguém escreve como se fosse nós que escrevêssemos. Aí ele trabalha, ele diz, por que vocês não devem se preocupar concernente o dia do Senhor? Tem outras Bíblias que falam o dia de Cristo, né? Mas o dia de Cristo e o dia do Senhor é a mesma coisa, o dia da vingança. É o mesmo contexto dentro da linguagem tanto do hebraico quanto do grego. E aí Paulo, falando do dia do Senhor, ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, o que Paulo está dizendo, antes que aconteça a grande tribulação, vem a tribulação, ou seja, vem os primeiros 3 anos e meio com a manifestação do anticristo. Então é sobre isso que Paulo está tratando. Então a manifestação do anticristo ocorrerá quando? Após o arrebatamento da igreja. Por quê? Versículo 6, Paulo vai dizer, agora vós sabeis o que o detém para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Manifestado quem? Um anticristo. Porque já o ministério da justiça opera somente a um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. E o versículo 8 lhe diz, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor dispará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então, o que é que acontece aqui nesse contexto? Paulo está falando da grande tribulação e da manifestação do anticristo. E tem pessoas aqui fazendo uma confusão e misturando o versículo de número 2 como o dia do Senhor para o arrebatamento, e não é. O dia do Senhor aqui está relacionado à vingança, está relacionado a juízo, está relacionado à grande tribulação. Então, o versículo 1, Paulo trabalha sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo e arrebatamento, a reunião com ele, ou seja, enquanto acontece a reunião no tribunal de Cristo, aqui embaixo acontece a manifestação do anticristo e o dia do Senhor. E é bem interessante a gente entender esse contexto, porque o dia do Senhor, ele é realizado, ele é demonstrado em toda a Bíblia como sendo um dia de juízo, né? Por exemplo, o Bereanos nós precisamos conferir nas Escrituras. Então, olha só. Isaías, capítulo de número 2, versículo 12, olha o que diz o texto. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra os que se exaltam, para que seja abatido. Então, o dia do Senhor está relacionado a uma vingança, está relacionado a um juízo que acontecerá na grande tribulação. O dia do Senhor não é o arrebatamento, é o juízo, é a grande tribulação. Olha o capítulo 13, versículo de número 6 de Isaías. O texto diz, uivai, porque o dia do Senhor está perto, e vem do Todo-Poderoso como uma assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. Isso aqui é o dia do Senhor. Isso aqui é o dia do juízo. Isso aqui é grande tribulação. Ainda o capítulo de número 13, versículo 9 de Isaías. Confira aí na sua Bíblia, você está com tempo. Essa quarentena a gente a propósito é para nós conferirmos as Escrituras, né? Olha só, capítulo 13, versículo de número 9 de Isaías, diz, eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Isso vai acontecer na grande tribulação. Então isso aqui não pode, o dia do Senhor não pode ser o arrebatamento, porque ele vem horrendo, com furor e com ira ardente, a pôr toda a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Então isso aqui é grande tribulação.
Vejam aí Isaías capítulo 34, o versículo de número 8. Olha o que diz o texto: porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuição pela luta de Sião. Vocês sabem que o capítulos 24 ao capítulo 36 de Isaías são escatológicos. Isso aqui, esse dia da vingança aponta para a grande tribulação, que é também o dia chamado Dia do Senhor. Isaías capítulo 61, versículo de número 1 e o versículo de número 2, Jesus vai citar, vai ler esse versículo, ou esses versículos, lá na sinagoga em Nazaré, quando ele inicia o seu ministério. O texto diz o seguinte: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Esse dia da vingança do nosso Deus é o mesmo dia do Senhor, que é grande tribulação, conforme a descrição de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 2. O dia do Senhor está relacionado a isto. E isso é tão interessante que em Lucas, capítulo 4, quando Jesus pega o livro, o rolo, ele lê o versículo 1 de Isaías 61, e o versículo 2 ele lê só para metade: apregou-me a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele não fala o dia da vingança do nosso Deus, porque isso acontecerá após o arrebatamento da igreja. E quando ele senta, o povo fica admirado porque ele não completa o texto, ele não completa a frase, porque ele está falando daquilo que ele veio. E o dia da vingança é tribulação. Jeremias, capítulo 46, versículo de número 10, o texto diz: porque este dia é o dia do Senhor, dia de vingança, para se vingar dos seus adversários, e a espada devorará e fartar-se-á e abrigar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Jeová dos Exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. É interessante porque o Apocalipse capítulo 16, nós temos uma descrição no versículo 12, quando a Bíblia vai dizer que o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se apressasse o caminho, ou se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Isso vai acontecer no período da grande tribulação, na batalha do Amargedon. Então percebam que Jeremias 46 e 10 está associado a esse contexto do rio Eufrates, que acontecerá no dia do Senhor, na grande tribulação. Apocalipse 16, versículo de número 12. Isso aqui é bem interessante. É óbvio que não é para toda a cabeça, né? Mas é interessante nós entendermos porque eu estou falando aqui, fazendo uma leitura para vocês e lembrando do que Paulo está falando em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 em diante, sobre o dia do Senhor, que a manifestação do anticristo precederá a ela, ou seja, acontecerá antes no período, nos primeiros 3 anos e meio, porque o dia do Senhor é os últimos 3 anos e meio da última semana, profetizada por Daniel. Joel, capítulo 2, versículo 1, diz: tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz, no monte da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Então percebam que todos os moradores da terra vão se perturbar com o dia do Senhor que está vindo, que é grande tribulação. Por que é grande tribulação? Porque o versículo 2 diz que esse dia será dia de treva, dia de tristeza, dia de nuvem, dia de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo nunca houve. Então observe que o dia do Senhor vem sempre condicional a grandes conflitos,
que acontecerão conforme a descrição da grande tribulação. Joel, capítulo 2, versículo 11, diz: o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande, muito terrível, e quem o pode sofrer? Ou quem o poderá sofrer? Então perceba que o dia do Senhor ele é grande, é terrível, e quem o poderá sofrer? Há outras traduções que diz quem o poderá suportar. Então vocês entendem que o dia do Senhor está relacionado à grande tribulação? É bem interessante entendermos isso. O versículo 31 do capítulo 2 de Joel diz o seguinte: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando que acontecerá isso? Na tribulação. É o que descreve o capítulo 6 ao capítulo 18 de Apocalipse. Observem o que está em Amós, capítulo 5, versículo 18. Diz o texto: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz. Então perceba que o dia do Senhor é um dia de treva e não de luz. E o arrebatamento não é isso. O arrebatamento é dia de gozo, de alegria. Amós capítulo 5, versículo 20, diz: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridão, sem nenhum resplendor? Então perceba que o dia do Senhor está relacionado a esse conflito chamado de grande tribulação. Será que tem alguém entendendo aí ou não? Obadias, capítulo 1, versículo 15, diz o texto: porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Então, o dia do Senhor alcançará os maus. Será a sentença de Deus sobre as nações ímpias. Sofonias 1, versículo 14 diz: o dia do Senhor está perto e se apressa muito. A voz do dia do Senhor amargamente clamará, ali o homem poderoso. Então percebam que o dia do Senhor está relacionado à vingança. Olha o que Paulo vai escrever no capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, o versículo de número 1 em diante. Paulo vai dizer: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessita de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Esse dia do Senhor aqui é grande tribulação. Mas, professor, como é que ele virá como ladrão de noite, esse dia do Senhor? Porque os 3 anos e meio de falsa paz será uma paz tão bem forjada, todo mundo bem empregado, todo mundo com seus carros, todo mundo com as suas casas. E eu já mostrei para vocês de onde partirá todo esse contexto. O anticristo equalizará, ele resolverá a problemática do mundo. Então, esses 3 anos e meio será de uma tão abençoar, uma suposta bênção, uma suposta paz tão bem forjada, que quando acontecer, iniciar os últimos 3 anos e meio, vai ser como um ladrão de noite, vai ser de imediato, eles não vão perceber. O versículo de número 3 do capítulo 1, do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, na sequência, ele diz: porque quando disserem a paz e a segurança estão, então lhe sobrirá repetindo a destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quando é que isso vai acontecer? No início da grande tribulação. Isso é Daniel 9, 27. Mas olha o versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, ou seja, o arrebatamento já tem acontecido, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, ou seja, a grande tribulação. Porque a igreja foi arrebatada. O texto vai dizer, o versículo 5 do capítulo 5,
da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz, porque todos vós sois filhos da luz, filho do dia, ou seja, você faz parte do arrebatamento. E não somos da noite nem das trevas, é o que vai acontecer lá na grande tribulação. Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo de número 10, ele diz, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Isso aqui é grande tribulação, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo, pois, de parecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e lealdade. Então observe que esse dia do Senhor aqui é grande tribulação. Então, quando Paulo vai trabalhar aqui o capítulo de número 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo vai falar superficialmente do arrebatamento, porque ele já tem tratado bem na primeira epístola. E agora ele diz, ora irmão, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, isso aqui é arrebatamento, e pela nossa reunião com ele, ou seja, o momento em que nós estaremos no tribunal de Cristo, vai acontecer aqui o versículo 2, o dia do Senhor. Mas Paulo vai dizer, olha, o dia do Senhor não acontece antes, sem que antes se manifeste o filho da perdição, o homem do pecado. Ou seja, ele antes desse dia do Senhor, que é a grande tribulação, vai acontecer a manifestação do anticristo. E essa manifestação do anticristo se dará nos primeiros 3 anos e meio dessa última semana. E Paulo disse, olha, o ministério da injustiça, ou seja, tudo já está preparado para que ele se manifeste, mas há um que o detém. Versículo 6. Até que do meio seja tirado, para que ao seu próprio tempo ele seja manifestado. Porque há um que o ministério da injustiça já opera, mas há um que o resiste, até que do meio seja tirado. Ou seja, o Espírito Santo que está com a igreja para sempre, ele está detendo a força do anticristo, e enquanto a igreja estiver aqui com o Espírito Santo, o anticristo não pode se manifestar. Mas o dia do Senhor, que é a grande tribulação, o último 3 anos e meio, não acontecerá sem que antes se manifeste o homem do pecado, que é o anticristo, para dar início os primeiros 3 anos e meio de falsa paz. Esse silêncio aí é para a gente pensar um pouco e refletir. A escatologia ela é gloriosa, ela é importante. A igreja do Senhor ela não passará pela tribulação nem pela grande tribulação. Primeiro, porque a tribulação é a última semana profetizada por Daniel. Daniel 9, 24 a 27. Porém, o versículo 24 diz que 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a tua santa cidade. É Deus dizendo a Daniel. O povo de Daniel é os judeus. A santa cidade é Jerusalém, então não tem por que querer colocar a igreja passando nesta última semana, se as 69 semanas que se passaram, todo o desenrolar da história aconteceu especificamente com Israel e não com a igreja. O porquê colocar a igreja nessa última semana, se as 70 semanas é para os judeus e para a cidade de Jerusalém? Uma outra coisa, como nós entendemos que o dia do Senhor, que a tribulação é o despechar da ira do Senhor sobre as nações ímpias e sobre Israel, o próprio Jesus diz em João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que é essa condenação? Condenação é tribulação e grande tribulação que vai acontecer. Lá em Romanos, capítulo 8, capítulo 5, versículo de número 8 e o 9, Paulo ele usa da seguinte expressão: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que ira é esta? É do dia do Senhor, é a grande tribulação. Então nós seremos salvos por ele da ira. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número
1, versículo de número 10, Paulo ele vai falar algo bem importante, porque ele diz para a igreja em Tessalônica e também para nós, a esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Essa ira futura, gente, é grande tribulação. Capítulo 5 desta primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo de número 8 e o 9, ele diz: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Isso aqui é arrebatamento, porque Deus não nos destinou para a ira, isso é tribulação, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, isso aqui é arrebatamento. Então Deus não nos destinou para a ira, que é tribulação e grande tribulação. É interessante notarmos o que Paulo escreve a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11, após Paulo dizer que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ele diz, olha Tito, ensina o povo aí que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos neste presente século sóbrio e justo e piamente. Versículo de número 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é arrebatamento. Agora, se a igreja for passar pela grande tribulação, como é que alguém vai aguardar a tribulação como bem-aventurada esperança? Então a igreja não passará pela grande tribulação, nem pela tribulação. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 8, versículo 10, a Bíblia diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Ou seja, percebam que é da hora e não na hora. Da hora indica que antes que aconteça essa tribulação que vai vir para tentar todos que habitam na terra, a igreja é arrebatada da hora, ou seja, antes, e não na hora, que é durante. Entende? A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, em Lucas 17, versículo 26 a 30, ele fala dos dias de Noé, que será assim a vinda do Filho do Homem. Antes de Noé entrar na arca, não veio chuva sobre a terra, trazendo a consequência e o juízo sobre as nações. Ou seja, antes da igreja ser arrebatada, entrar nos céus, não acontece a grande tribulação, porque a chuva só veio depois que Noé entrou na arca. A grande tribulação e tribulação só acontece após o arrebatamento da igreja. Tem alguém entendendo aí? Pode dizer pelo menos glória a Deus? Ele vai falar também dos dias de Ló. Enquanto Ló estava em Sodoma e Gomorra, a cidade não foi destruída. Após ele ser levado para o monte, aí veio fogo e enxofre e destruiu Sodoma e Gomorra. Isso indica que enquanto a igreja não for elevada aos céus, não vai haver o juízo de Deus aqui na terra. Isso aqui é bem interessante. Capítulo de número 4 de Apocalipse, versículo de número 1, João diz, depois destas coisas, olhei e eis que estavam a porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, que ouvia falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois desta hão de acontecer. Versículo de número 2, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que o trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então é interessante aqui entender que é nesse momento que a igreja é arrebatada. É nesse momento que a igreja é arrebatada. Quando for arrebatada, a igreja vai se colocar diante do trono, tribunal de Cristo, para receber galardão. É o que Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 1. Antes que aconteça o dia do Senhor, vai acontecer a nossa reunião com Ele. Isso aqui é muito empolgante, isso é muito interessante nós entendermos. Um outro detalhe importante é que do capítulo 6, quando se abre o primeiro selo,
ao capítulo de número 18, que vai falar aí do período da tribulação, não há nenhuma menção da igreja. A igreja é mencionada aqui no capítulo 4, pelos 24 anciãos. Porém, no capítulo de número 5, os 24 anciãos já encontrados nos céus, que vai falar dos cristãos, dos salvos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, os salvos representados lá nas 12 tribos e representado a igreja pelos 12 apóstolos, ou seja, uma junção de Israel com a igreja, os 24 anciãos. Isso aqui é bem interessante. Então, eles são encontrados aqui já no capítulo de número 5, já nos céus, glorificando e bendizendo ao Senhor. Porém, do capítulo 6 ao capítulo 18, que é a tribulação e grande tribulação, não aparece em hipótese alguma a igreja neste período, nem os anciãos. A igreja só volta a aparecer no capítulo 19, versículo 7, saindo da sala do galardão e entrando para as bodas do Cordeiro nos céus. Então a igreja não passará pela tribulação. As nações ímpias, Israel, que perdeu a ceia da salvação, que rejeitou, vai passar. Os crentes rebeldes, vacilantes, pessoas que brincam de ser crente, pessoas que estão na igreja só pelo nome, essas vão ficarem. Mas a igreja genuína de Cristo não passará pela grande tribulação, nem pela tribulação. Portanto, compartilhe essa reflexão, essa simples, singela reflexão. Vamos nos ater à mesma, vamos confiram nas Escrituras e vamos estabelecer um diálogo, vamos estabelecer aí algumas perguntas, algumas dúvidas. Vamos parar de estar postando aí sobre coronavírus e sobre tantos fake news sobre esse assunto. Vamos nos ater a esse assunto relevante, que é a palavra de Deus, e vamos procurar extrair alguns textos e tirarmos algumas perguntas e respostas. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, espero que tenha contribuído para esse momento, para esta realidade, que vocês possam estarem entendendo. E nós estamos abertos ao diálogo. Percebam que eu me propus aqui em colocar a Bíblia, não coloquei nenhum autor, porque a gente precisamos nos ater às Escrituras Sagradas. Então vamos para cima e a bênção do Senhor continuará sobre nós. Que Deus abençoe a todos vocês e até uma próxima reflexão.